BBWcast, a voz que inspira. Vamos iniciar mais um podcast BBWcast, você seu projeto mais importante, com o tema de hoje, Setembro Amarelo, valorizando vidas. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga, neuropsicóloga, professora universitária, Jo Alvim. Este é o mês do Setembro Amarelo e a campanha desse ano traz como tema Se Precisar, Peça Ajuda. Olá, Jo Alvim, seja muito bem-vinda aos nossos Eu estúdios. que agradeço o convite. Para a gente começar, campanha Amarelo, qual é o principal objetivo dela? A conscientização sobre um tema de extrema importância, mas que ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, que é falar sobre suicídio. Na verdade, falar sobre morte já é um tabu muito grande, haja vista numa sociedade que valoriza a vida em todos os sentidos, é importante isso, mas quando eu falo valorizar a vida, haja vista esses procedimentos de rejuvenescimento. Então, falar sobre morte, apesar de ser um processo natural, as pessoas evitam. E no caso do suicídio, há um evitar muito maior com relação a isso, porque as pessoas pensam que falar sobre o tema vai estimular quem tem uma ideação suicida. Quem pensa em se matar, vou falar sobre suicídio e a pessoa vai se matar. E pelo contrário, quanto mais você verbaliza sobre isso, mais as pessoas elas passam a entender e conscientizar elas que há soluções muito mais saudáveis, né? Para você enfrentar os problemas que a vida tem. Então, não é verdade o que geralmente, às vezes, quando geralmente suicídio é algo que não é noticiado no jornalismo. Mas quando, às vezes, a gente vê assim, nossa, fulano se matou, né? Estava em depressão. Sim. E, de repente, a gente vê ali que parece que várias outras situações começam a chamar para o caso. De fato, então, não procede essa informação de que ressalta sobre, Isso ou pode na acontecer verdade. sim, mas Certo. acontece que essas pessoas, quando certamente elas não tiveram uma rede, alguém, seja um familiar, seja amigo, ou seja a própria escola, que deve ser um espaço de conscientização também, que possa possibilitar ao outro que fale sobre isso. Porque quando a gente fala de suicídio, o que a gente está falando nas entrelinhas é de saúde mental. E saúde mental também é um tabu muito grande, porque as pessoas acham que falar de saúde mental é falar de doença mental. Uhum. E saúde mental é a nossa capacidade de lidar com as frustrações, com as dificuldades que a vida coloca diariamente. Então, quem está com uma ideação suicida, ela está com dificuldade de resolver tudo isso. Porque a pessoa que pensa em suicídio, ela tem um sofrimento muito grande e ela quer se livrar daquele sofrimento. Então, quando ela não encontra essa rede de apoio, ela vê como isso como a única solução. Mas isso é muito importante falar. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu falo que, por exemplo, a pandemia ela foi um divisor de águas sobre esse tabu que ainda existe, mas que possibilitou, por conta daquele confinamento todo que nós passamos, o medo da morte, tantas outras coisas, que a gente pudesse falar de doenças como depressão, como síndrome do pânico. Então, pessoas que estão passando hoje por essa situação, elas têm uma possibilidade de falar mais. Então, a mídia tem falado sobre isso também, mas é sempre no sentido de acolher. Então, quanto mais puder alertar, falar de transtornos de humor, como eu falei agora, e de como suplantar, superar essas dificuldades, tanto melhor essas pessoas elas vão se sentir acolhidas. A gente pensa muito nos jovens, né? Hoje a gente sabe que ali o suicídio ele está em segundo lugar, né? Depois de acidentes de trânsito ali com as crianças jovens, né? Ali de 15 a Uhum. 18, 19 anos. O que acontece? O que leva um adolescente a cometer esse suicídio? O adolescente, ele tem já por si só, ele tem uma alteração hormonal muito grande. O adolescente, ele ainda é muito impulsivo, né? Então, muitas vezes ele tem uma pressão social, por exemplo, da questão da escolha da profissão, do vestibular. Ele está brigando com ele mesmo, com a identidade dele infantil, com o corpo infantil. Ele está num momento de transição que é tudo muito obscuro para ele, muitas vezes, né? Tanto que os pais costumam falar muito uma frase, né? Ai, você não é criança mais para fazer isso. Ou então, ao contrário, você acha que você é grandinho para fazer isso. E aí ele tende a querer resolver as questões sozinho, sem pedir ajuda para ninguém, até como uma forma de se mostrar adulto, né? Então tem várias questões que podem levar ele a cometer o suicídio, né? Como no Inclusive, caso. o tema da nossa campanha, né, desse ano, Setembro Amarelo, é se precisar, peça ajuda, né? E às vezes o adolescente, o jovem, ele não tem
como pedir essa ajuda, ele não sabe como pedir essa ajuda. Por isso que não só dentro do núcleo familiar, os pais comentarem sobre isso, conversar sobre isso, a escola ela é um ponto extremamente importante. Por exemplo, a escola é um espaço que acontece muito bullying, né? E muitas crianças e adolescentes, principalmente, eles acabam cometendo suicídio por conta desse bullying, quer seja dentro do espaço escolar, quer seja o cyberbullying. Então, essa dificuldade de receber a orientação por conta desse tabu faz com que eles tomem certas decisões que, infelizmente, depois não tem mais jeito. Mas quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de causas emocionais, de causas psíquicas, de causas sociais, de causas culturais. E não necessariamente suicídio, ele vem só por uma questão de autopunição, né? Eu não aguento mais essa vida, que é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção nessas falas que seja em qualquer faixa etária, eles dizem, mas como também muitas vezes com um sentido de vingança, né? Porque a pessoa que pensa em se matar, ela pensa primeiro, em acabar um sofrimento que ela não está conseguindo, o sofrimento é Lidar sempre o com a dor, denominador né? comum, sempre o denominador comum. Ela não consegue lidar com essa dor. Então, esse é um ponto. Mas pode ser, por exemplo, no sentido de vingança. Então, em relações amorosas também, em términos, há situações assim. Eu quero que o outro sinta essa dor para o resto da vida. Então, no sentido de culpabilizá-lo, no sentido de reparação. Há também pessoas que têm perdas significativas dentro da família, então a morte é no sentido de eu me encontrar com essa pessoa, né, num outro plano, então por isso eu vou me matar também. Mas é sempre no sentido que é um sofrimento muito grande, que ela não consegue administrar, gerenciar, encontrar saídas, e ela acaba não pedindo ajuda. Jô, bom, eu pelo menos percebo dentro da minha bolha que adultos aí eu ia falar jovens, né, mas são adultos, jovens como eu aí na faixa etária dos 30, 35 anos, é bem unânime na minha roda de amigos, todo mundo procurando a terapia, né? Eu faço terapia, sou terapeutizada aí há mais de 10 anos, graças a Deus, eu vejo que tem Parabéns. muitos amigos que também procuram, eu sempre indico. Mas e o jovem? Ele também tá buscando? Ou pra ele é uma coisa que, não preciso? Porque o que eu percebo com poucos da geração Z que eu tenho acesso e tenho trabalho, eles ficam muito ligados a vídeos de TikTok que traz, às vezes, aquela abordagem terapêutica e eles acham que isso daí é suficiente, que eles não precisam ir lá buscar um profissional pra lidar com as emoções. Porque, o que eu tô sentindo? Eu tenho a impressão que eles já aprenderam a entender alguma parte dessas emoções, né? Tipo, a distinguir. Então, sei lá, se eu tô sentindo tristeza, eu vou lá no buscador do TikTok e coloco lá o que pode me acalentar. E assiste aquilo ali, assim, é meio que como uma droga. Eles querem, parece que uma liberação de dopamina constante. Uhum. Como que tá? Esses jovens também estão buscando aí por essa ajuda na terapia? Sempre buscaram, independente da geração. Agora, eu falo que no consultório aparece dois tipos de jovens, vamos dizer assim. Um que é por conta própria, a mãe chega e diz assim: "Ó, estou marcando para o meu filho e para minha filha", e eu sempre faço a pergunta: "Mas ele quer mesmo, né?" Sim, ele quer e vem para conversar sobre o que está causando sofrimento nele. Mas muitos estão ali porque os pais consideram que precisa, então eles vão um pouco empurrado. A maioria depois, da forma como a gente vai conduzindo a terapia, eles acabam ficando. Mas existe ainda, inclusive entre os jovens, que é uma geração que fala muito, que tem esse acesso a uma informação muito grande sobre a saúde mental, há ainda esse estigma, né, que saúde mental é associada à loucura. Então, ou quem vai ao psicólogo é louco, ou quem vai ao psicólogo é tão frágil que não consegue cuidar das próprias emoções. Tem um momento que a gente consegue lidar com as emoções consigo, através do autoconhecimento, nessas redes de apoio próximo, família, amigos, mas há um momento que é necessário você buscar uma ajuda profissional, uma ajuda especializada, como a gente faz em qualquer outro campo da ciência, né? Uhum. Então, no consultório, eles procuram sim, mas há sempre essas duas formas, né? Engraçado você falar sobre esses jovens, às vezes, condicionar a questão de terapia à loucura, né? Porque isso é muito comum também na nossa faixa de Aham. idade, é acima dos 30, 35, 40. Sim, Já vi gente digo. acima de 50 falando isso. Sim. Só que o jovem falar isso, assim, é até estranho, porque muito jovem tá tomando muito remédio hoje. Muito, assim. Então, Eles estão com uma facilidade de falar assim, eu vou tomar um remédio e tal. Então, assim,
A terapia é a loucura. Ir no psiquiatra não é, mas assim, parece que a indução de remédios tá No maior. psiquiatra também, mas tem assim, uma automedicação Uma muito grande, né. automedicação, Eu é. pego o remédio do meu colega, da Eu minha não sou mãe, louco de se eu não for no alguém, né. psiquiatra, mais ou menos Exatamente, isso, é né? uma maneira de esconder. E outra, há uma exposição pelas redes sociais muito grande hoje. Essa comparação social tem deprimido muitas pessoas, porque as fotos que estão nas redes sociais são fotos editadas, mas quando uma pessoa que olha aquilo tudo, seja de qualquer faixa etária, ela não consegue entender que aquilo lá foi um registro de um momento. Se eu não estou bem, eu olho aquela foto, faço uma comparação comigo e considero que aquela foto é a vida da pessoa como um todo, e na verdade não é, é um registro que pode ser, como eu falei, editado ou não, pode ser realmente, a pessoa está vivendo um bom momento. Então essa comparação social, as redes sociais, ela tem sido um palco que tem causado impacto negativo, na saúde mental das pessoas. Por conta disso, eu preciso estar bem. Então a gente está numa sociedade Precisa que estar não bem, precisa estar feliz, que precisa não isso, mostrar, né, que na além de exato, comparar, né, de você se isso, comparar com o outro, você tem que mostrar que você ainda é melhor. Então, a exato, necessidade da autoafirmação. isso. E isso eu até queria ver com você sobre a possibilidade da prevenção. Existe prevenção para o suicídio? Existe essa prevenção? Qual o tratamento? Como que a gente tem que fazer? Como a gente tem que ir lá? É a escola, é a família? Porque eu sei que hoje as escolas elas fazem campanhas também, né, as escolas estaduais, pelo menos que eu tenho um certo conhecimento, ela faz uma campanha também. Mas como prevenir, né? Porque se a gente tem essa rede social aí, que instiga, né? Sim, Que de uma certa forma é atraente para nós, principalmente para os jovens. Então, o que mas que não fazer? tem limites, né. É, não tem A limite. escola, ela é um espaço muito forte para discutir, mas não só no Setembro Amarelo. Eu falo que todos os meses do ano deveriam ser setembros amarelos, porque é um assunto que deve sempre estar discutindo. "Ah, mas vou falar de suicídio todos os meses?". A escola ela pode estar abordando fundamentalmente todos os meses a questão da empatia, do acolher o outro, né. Como a gente falou agora, os bullings que acontecem Que nesse são espaço diários, escolar. né? Então, a escola que não é só palestra, fórum de debate, casos que trazem para as pessoas discutirem, porque à medida que eu aprendo a entender a dor do outro, a me colocar no lugar do outro, eu começo também a estar apto para acolher as pessoas que estão próximas a mim também e encaminhar essas pessoas. Então, preparar os jovens, né, que sejam crianças, sejam adolescentes, dentro do espaço escolar, a sociedade como um todo, divulgação através da mídia, que tem um papel fundamental, e esse alcance também que chega dentro da família. Então os pais também, eles têm que entender que conversar, eh acolher esse filho não é só quando ele apresenta um problema. Esse acolhimento ele deve ser diário, em qualquer situação que esse filho conte. E quais os sinais que essa criança, esse adolescente, até mesmo adulto, ele pode estar apresentando? Como eu percebo que aquela pessoa não está bem, que ela pode a qualquer momento querer cometer um suicídio? Então, sempre a mudança de comportamento que aquela pessoa tem. Então, geralmente ela vai ficar mais isolada, mais irritada. E lógico, todo mundo tem esses sentimentos, né? Às vezes não quer conversar com ninguém, mas quando isso perdura por um tempo. E prestar atenção em frases que a pessoa costuma dizer, como eu quero sumir desse mundo, eu sou um peso para minha família. As pessoas tendem a achar, infelizmente, aquela coisa tipo assim, quem quer se mata, né? Mas às vezes a pessoa vai lá, ela toma uma cartela de um remédio que não vai levar à morte, "Ah, lá, tá vendo, só quer chamar atenção". Sim, quer chamar atenção, então vamos acolher essa pessoa, Tipo vamos assim, olha pra conversar. mim, eu tô sentindo uma Isso. dor, né, eu não Então sei o que que eu faço e o sinal que ela dá s é esse, né. são poemas que eles colocam muitas vezes nas redes sociais, são fragmentos de conversas que, infelizmente, só serão lembradas depois, quando a pessoa morrer, que vai falar: "Eu lembro uma vez que ela comentou sobre isso, eu lembro um dia que ela disse sobre tal coisa", né. E a gente tem que prestar atenção, então, nessas alterações, principalmente humor, na depressão, no transtorno bipolar. Não que uma pessoa, por exemplo, com depressão, ela vá cometer o suicídio. Mas ela pode, há uma propensão também para isso, a gente precisa olhar para isso também. Jô, a gente falou bastante sobre aí os jovens, né? Mas, no geral, no ambiente de trabalho também, a gente sabe que pode ser aí um ambiente muito problemático, onde as pessoas venham aí, sei lá, ter um burnout, uma evolução disso. O que seriam as práticas que os gestores podem estar adotando para, sei lá, talvez acolher essas pessoas que estejam passando por um cenário de depressão?
Primeiramente, prestar atenção nessa alteração de comportamento que esse colaborador ele possa vir a apresentar. Mas as empresas, no geral, elas têm que ter projetos, né? E depois da pandemia a gente viu isso crescer sobre saúde mental, um espaço onde esse colaborador ele pode, não sei, a cada 15 dias, uma vez por mês, que seja, né? Nem que é pouco, mas é um espaço que oferece para esse colaborador onde ele pode falar de coisas que estejam afligindo ele, né? Então, sempre dar voz, sempre dar ouvido a esses colaboradores, porque, como você falou agora, o burnout ele é muito forte dentro de algumas empresas, né? Eu, como gestor, é E correto abordar esse funcionário? sim, Tudo bem. Se eu ver isso que vai tem alguma humanizar. coisa Isso, de olha, forma tem bem humanizada, isso. mas chegar nesse Sim, funcionário, nesse colaborador, tentar perguntar. entender o que está acontecendo. Isso, tenho percebido que você tem demonstrado alguma alteração de humor, ou você está mais irritado, tenho percebido que você está mais isolado, que está acontecendo alguma coisa, algo que eu possa fazer. Porque eu falo sempre assim, muitas vezes essas pessoas, elas respondem assim, talvez elas se sintam invadidas ou com medo, né? Elas falam assim, não, tá tudo bem. Mesmo que respondam tá tudo bem, não tem problema, porque dentro dessa pessoa, ela vai pensar mais ou menos assim, nossa, alguém notou, né? Alguém me notou, que bom. E esse gestor ele pode falar: bom, se precisar de mim para conversar, eu estou aqui à disposição. Então, há um sentimento, nem que ele nunca procure, mas há um sentimento assim: eu fui acolhido. Então, isso é de suma importância, essa abordagem e essa sinalização para um colaborador, porque Porque ele tem que se sentir à vontade, né? Então, a partir do momento que o chefe, o gestor, ele dá essa abertura pro funcionário, ele se sente acolhido. porque quando eu falo de falar de saúde mental, inclusive dentro das empresas, há um medo muito grande de falar sobre isso, porque se você é taxado de louco, se há uma possibilidade, por exemplo, de uma promoção, ninguém vai me Na dar, competência porque do eu estou trabalho. É. depressivo, eu tô. Então, coloca em xeque, né, a própria competência, como você Sim. falou. Então, é melhor não falar nada, eu vou me calar. Então, fica aquela coisa, né? Tá tudo bem. Então, quando o gestor, de uma maneira humanizada, chega e fala, né, sobre isso, né, posso te ajudar em algo, mesmo que a resposta seja não, ainda é extremamente válido. Isso acontece em qualquer relações que a gente tem de amigos, em qualquer lugar onde nós esteja, quando alguém sinaliza e você não quer comentar, mas dentro de você fala, puxa, alguém notou que eu não tô legal, que eu tô triste, Talvez talvez. venha amadurecer, eu possa ter com quem contar. Exatamente, Não, isso é muito e uma palavra importante. que você falou que eu trouxe para mim, a palavra humanização. Eu acho essa palavra fantástica e está faltando muito, né, essa humanização, tanto em trabalhos, né, em Qualquer lugar. equipe e na escola mesmo. Acho que onde a gente vai hoje, essa palavra humanização ela tinha que ser um pouco mais vivida, porque é o que está Exatamente. faltando, né? Quando você fala da Hoje, pandemia, o caos que trouxe, uhum, né, as consequências que trouxeram para esses jovens, para esses adultos, muitos casamentos se desfizeram, outros não, sim. né, na pandemia. Então, a convivência em si, quando você se coloca no lugar do outro, quando a gente fala sobre empatia, ela é muito forte, né? Então, As pessoas prega-se muito hoje na mídia a questão de valorizar a individualidade, né, o sim, jeito de ser. Mas a verdade, o que as pessoas estão confundindo, elas estão se tornando extremamente individualistas. Então você pega a educação de uma criança, quando uma criança ela não sofre uma interdição por um ato negativo que ela tem, que os pais falam, ai, tadinho, coitado, ela cresce considerando que o mundo é dela. sim. Então não vai haver essa questão do respeito, da empatia, da solidariedade. E acaba jogando isso para a escola, que é algo que tem que ser trazido lá desde esse núcleo familiar, né? Uhum. Então, essa questão do que você colocou de individualidade, da humanização, é isso. Individualidade, sim, mas desde que eu não me torne uma pessoa individualista. Eu assisti uma série recentemente que chama Respira, da Netflix. E eu trouxe muito assim para minha vida. Ela fala sobre a saúde pública. E tem um médico, ele é residente, ele cria, né? Assim, ele errou numa cirurgia e as pessoas começam a culpar ele, e a culpa não era dele, mas ele não aguentou a pressão. O que que ele fez? Ele cometeu suicídio. E eu achei muito real essa série, né? Uma série nova da Netflix. Então, eu acho muito assim, quando você sofre uma pressão muito grande e, inclusive, antes dele cometer o suicídio, ele procurou várias pessoas para conversar e todas estavam ocupadas. E o tema da nossa campanha agora fala: se precisar, peça ajuda, mas será que estamos dispostos a ajudar também, né? Então, assim, quando a gente começa a realmente perceber o sinal, é ter um olhar um pouco mais atento para o Uhum. outro, né? Olhar um pouquinho mais para o outro. Não, realmente ela precisa conversar, vou dar um tempinho aqui e vou ver o que está acontecendo. Porque a qualquer momento, porque o suicídio, eu acredito que ele é coisa assim, né? É um estalo, tipo, vou Num fazer. A dor é impulso tão muito grande. grande. Para que a gente possa. Fala. Não, eu ia falar para Jo, para ela fazer as suas considerações finais, porque é um tema tão abrangente,
tão importante que, se desse, a gente poderia ficar horas aqui discutindo esse Sim, assunto. dá. Mas gostaria, Jô, que você fizesse aí, enfim, as suas considerações sobre esse tema. Principalmente, eu acho que a nossa palavra hoje não é, às vezes, para quem tá sofrendo, é para os familiares que talvez estejam notando, amigos de pessoas que estejam notando que pessoas estão passando por isso, né? O que você tem a dizer? Se a gente for pensar pelo ponto de partida da família, o que eu falo no consultório muito para os pais têm uma fala muito assim, né? Não, meu filho, quando tiver um problema, ele vai me procurar, eu tenho certeza, né? Mas no dia a dia, na relação desses pais com esses filhos, é um olhar sempre para o celular, né? Um olhar apressado, como você falou agora, e uma desimportância, né? Aquilo aquela que ele considera bobagem que o filho está contando. Se eu não crio um vínculo, né, desde criança, mas isso pode ser estabelecido a qualquer momento na relação com esse filho, em que momento, quando ele estiver passando por algum problema, que não necessariamente pode levar a um suicídio, mas a gente não sabe as proporções que isso pode tomar, ele vai se abrir, ele vai contar. Então, dentro do núcleo familiar, é essa aproximação que é fundamental que tem que ter. Dentro dos espaços escolares, como eu falei agora. Então, eu costumo falar, aonde eu vou, a seguinte frase, assim, quando eu falo assim, por que a gente tem que ajudar? Por que tem que fazer? Porque eu tenho que não sei o quê? Porque é o nosso papel social. Porque, e se fosse comigo? Quando a gente não está bem, a gente quer que o outro nos olhe, a gente quer que o outro nos acolha, que o outro nos compreenda, sem julgamento. Porque falar sobre suicídio ou falar sobre aquilo que o outro está sofrendo não é para julgá-lo. É fundamentalmente para acolhê-lo, é ajudá-lo e a encontrar soluções muito mais saudáveis para resolver aquela dificuldade que ele está passando. É isso aí, a gente agradece, né, Eu com que carinho, agradeço. você ter aceito o convite do nosso BPWcast. E que você possa voltar mais vezes, porque eu acredito que você tem uma Prazer. bagagem aí de conhecimento incrível, né? Pra gente estar falando vários temas, como a Poliana falou, é um assunto muito amplo, né? Ficaríamos aqui horas falando sobre esse assunto, envolve outras questões também, mas a gente agradece a disponibilidade de você estar aqui Eu que conosco agradeço. hoje. Obrigada. Saúde mental é sempre um tema muito importante. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do BPWcast. BPWcast, BPWcast.